nos autorizar aí ao vivo, mas agora a gente já está sendo, já estamos no ao vivo, só vou certificar que eu estou aparecendo para mim mesmo. Isto mesmo, voilá! Então, estamos ao vivo. Puxa, gente, então hoje na nossa live de número 72, eu tenho o prazer de receber aqui a Marília Velarde, que, como vocês já viram, eu coloquei na live, professora da USP, foi uma recomendação muito feliz que eu recebi do Balesteiro, né, do Ricardo Balesteiro, que já esteve aqui com a gente na live de número X, que eu não lembro. É muita live para eu lembrar, mas está tudo anotado, né? Está tudo anotado. Então, esse é um pedido, esse tema, autoetnografia na performance, é um tema que foi solicitado na segunda live que a gente teve, primeira ou segunda live, pela Cristine Guzzi. Então, e eu falo assim, eu sei falar de um monte de coisa, de performance, de pesquisa, mas tem também um monte de coisa que eu não sei nada. E então fiquei muito feliz comentando isso com as pessoas. Olha, alguém sabe falar sobre autoetnografia, ainda vou aprender a falar essa palavra. E aí fiquei muito feliz em conhecer o trabalho da Marília um pouquinho, vou conhecer mais daqui para frente. Então, assim, com muita satisfação mesmo e um grande agradecimento pela disponibilidade, eu apresento a vocês Marília Velarde. Oh, Sônia, que delícia! Super obrigada pelo convite. O Balesteiro vive me colocando em encrencas, né? Encrenca boa. Encrenca boa, mas é só encrenca boa. Queria te agradecer o convite, lógico, e acho super interessante verificar que as pessoas têm o interesse numa forma de fazer investigação e já vão perguntando sobre ela, já vão inquirindo sobre ela. É muito, muito bom ver que as pessoas no campo das artes que estão vinculadas com a academia estão se interessando não só pelo tema da sua pesquisa, mas também pelo modo de fazer pesquisa, né? Isso eu acho que é uma questão importante, pode parecer banal, mas ela é uma questão bastante importante. Eu, na verdade, não sou super especialista em autoetnografia, né? O que acontece é que eu tenho um grupo de estudos lá na EASH, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, chamada ECOAR, que é uma sigla para Estudos em Corpo e Arte, né? E eu acho que já tem membros do seu grupo entrando, o Wesley Fernandes acabou de entrar. Isso. O Wesley é um pesquisador que fez mestrado na ECA, no curso de pós-graduação em Artes da Cena, e o Wesley trabalhou com autoetnografia. Então, até a dissertação de mestrado do Wesley está disponível. Ele falou sobre a criação, ele é, dentre outras coisas, coreógrafo, e ele falou sobre a criação de um trabalho coreográfico numa companhia independente de ópera, que é no Ópera Laboratório, com quem eu também trabalho e investigo, e ele contou essa história à luz da autoetnografia, né? Legal. Então, no grupo de estudo, eu oriento num programa chamado Mudança Social e Participação Política, e assim, eu tenho todos os meus orientandos e orientandas são do campo das artes, né? E acaba que essas pessoas têm utilizado a autoetnografia, mas o meu foco de estudo é sobre um universo de pesquisas, que a gente costuma denominar de pesquisas qualitativas, e a literatura tem classificado assim, que é aquele grupo de investigações que tem, por um lado, características disciplinares no campo das humanidades, então são as pesquisas que investigam subjetividades, modos e relações subjetivas e intersubjetivas, mas à luz de algumas disciplinas das humanidades, e outras investigações que vêm surgindo com o passar do tempo, que não estão tão ligadas assim com as disciplinas acadêmicas, que existem e se organizam mais no campo social, nos movimentos sociais, nas artes, e que aí acabam, de alguma maneira, sendo incorporadas pelos estudos da universidade. Então, são um pouco, por alguns, consideradas hibridações ou métodos borrados, né? Quer dizer, que mesclam aquilo que é o pensamento acadêmico com aquele pensamento da vida comum.
né? Então, eu estudo esse escopo grande, e aí a autoetnografia, ou as autoetnografias, acho que é até melhor a gente considerar assim, vão surgindo no que a gente chama de espectro, né? Dessas investigações qualitativas, que vão desde as mais tradicionais, nos campos disciplinares da historiografia, das ciências sociais, até essas investigações cujos métodos partem das organizações dos movimentos sociais. E o caso da autoetnografia, Sônia, é muito isso. Quer dizer, as autoetnografias começam a aparecer com essa denominação em torno dos anos 70, de 1970, nos Estados Unidos, muito por conta do fortalecimento dos movimentos, por um lado, feministas, e por outro, dos negros estadunidenses, pela manutenção e pela estabilização de direitos constitucionais, né? Então, a ideia, que é alguma coisa que já acontecia lá nos anos 30, nas ciências sociais norte-americanas e na dita antropologia estadunidense, a partir, talvez, de um trabalho seminal de um pesquisador, sociólogo, chamado Charles Wright Mills, então, um livro incrível chamado A Imaginação Sociológica, né, de que as pessoas que querem investigar o campo social, naquela época ele dizia isso, precisariam mais do que estar no ambiente, elas precisariam estar com as pessoas daquele ambiente. Isso é algo que a antropologia inglesa também já falava, sobre o qual ela já falava, mas para o Charles Wright Mills, uma coisa que seria interessante acontecer seria que as pessoas de uma determinada cultura fossem capazes, instrumentalizadas e educadas para poderem falar sobre si e sobre as suas culturas, né? E isso é muito importante nos movimentos sociais, né? Porque uma coisa é vir um pesquisador acadêmico olhar sobre alguma coisa, querer falar com algumas pessoas, mas de fato não saber bem quais são aqueles códigos daquele grupo social, né? Sim. Depois tem muito interesse político também, né? Coisas que podem ou não podem ser ditas, devem e não devem ser ditas. Então, a gente imaginar que no movimento feminista ali eclodindo nos anos 70, né, se organizando de maneira sistemática, obviamente antes disso, mas nos anos 70, nos Estados Unidos, você tem ali um grupo de homens querendo fazer pesquisa antropológica ali no grupo, quer dizer, vai contar à luz do quê, né? Então, por exemplo, as teorias feministas, elas acontecem primeiro no campo, depois elas vão para a academia, né? As teorias dos movimentos negros estadunidenses também acontecem no campo, elas se organizam ali no campo, e depois é que aparece uma bell hooks sendo utilizada na academia ou incorporada pela academia, por exemplo. Nesse sentido, toda a pesquisa em performance musical aconteceu no campo muito antes da academia. Acho que a identificação com a autoetnografia é bem plausível, né? E uma das coisas que me instiga, sabe, Sônia, eu comecei a me relacionar mais com as pessoas, tanto da música quanto das cênicas, né, e vendo os trabalhos acadêmicos sendo realizados, parecia quase como uma imposição acadêmica que essas pessoas se descolassem do seu papel de artistas e passassem a olhar com um distanciamento das suas experiências, tendo que, de alguma maneira, olhar sobre as suas experiências e não com as suas experiências, não em diálogo e nem a partir das suas experiências, né? E isso é um problema importante, porque você imagina, né, uma pessoa que é do campo das ciências sociais, por exemplo, ela faz 4 anos ali de um curso, por exemplo, de graduação em ciências sociais, com algum foco para antropologia, por exemplo, só para citar um exemplo, né? Então, essa pessoa, ao longo de 4 anos, é levada a conhecer os teóricos e os seus modos de pensar sobre as coisas. Na hora que elas vão fazer uma pesquisa, elas incorporam esses modos de pensar das ciências sociais, ou da antropologia, ou de algum teórico ou teórica específico, né, e passam a olhar o mundo a partir daquela perspectiva. No caso de quem é das artes, né, você não tem esse treinamento prévio sobre alguma teoria, e aí num curso de pós-graduação, muitas vezes, ali ao longo de 2 anos, ou 3 ou 4 anos, no caso de um doutorado, a pessoa tem que se capacitar para algo que ela nunca exercitou, né? Então, muitas vezes acontece vou usar uma expressão bem chula, assim, acontece um acochambro de teorias, né? As pessoas vão usando teorias para olhar para as suas práticas ou suas performances, como se aquelas teorias de fato
permitissem que elas olhassem para aquilo, e algo que é muito singular, que a própria experiência, a reflexão sobre a sua própria experiência, ela acaba ficando de lado. E você sabe, Marília, me permita um parágrafo, assim, parágrafo não, parênteses, que eu atribuo muito a isso a falta de preparo, nossa, dos docentes da área de performance musical, que desconhecem esses processos tanto quanto, né? E então passam a copiar modelos das ciências sociais que não são os modelos melhores para a gente trabalhar a prática, né? E assim, eu tive a felicidade de ter passado por vários processos e poder, então, tirá-los da frente, porque eles não me interessam. Mas eu acho que é uma sorte, talvez, que eu tive de gostar de pesquisar. Até descobrir um jeito de pesquisar que é prazeroso para o meu lado de performance. E aí passar a orientar os meus colegas, na sua grande maioria, não passam por esse processo de gostar de pesquisar para descobrir um caminho. E aí, então, sempre os caminhos acabam sendo cópias de alguma coisa que não é o genuíno, né? Era só um comentário mesmo. Tem duas perguntas que eu vou te passar aqui, antes que fique tarde demais. O Edmundo Hora, cravista da Unicamp, está perguntando o seguinte: desculpe, você disse métodos borrados, o que é isso mesmo? Então, eu usei uma expressão que é dada por uma socióloga boliviana, Aymara, chamada Silvia Rivera Cusicanqui. Ela diz, olha, as nossas identidades, elas são todas um pouco misturadas, né? Quer dizer, a gente usa um pouco disso, a gente é um pouco disso, um pouco daquilo outro. É isso que a gente está chamando, que eu estou chamando de métodos borrados, né? Quer dizer, é aquilo que vem... Que funde a experiência pessoal, os métodos muitas vezes utilizados nos processos de criação artística com os métodos convencionais do campo das ciências, né? Quer dizer, quase que um grande mosaico ou um patchwork que a gente pode organizar para fazer as coisas funcionarem em termos de produção acadêmico-científica, né? Quem fala bem sobre isso, fala bem sobre essa coisa desse mosaico, desse patchwork, é o professor Norman Denzin, que tem um vasto material publicado a respeito de pesquisas qualitativas, e ele fala bem sobre essa coisa de que é algo que já aparece lá no Charles Wright Mills, que foi da Escola de Sociologia de Chicago, ali nos anos 30, que tem essa obra incrível que eu falei, chamada Imaginação Sociológica. O Charles Wright Mills dizia muito assim, criem as suas próprias epistemologias, criem seus métodos, né? E é isso, quer dizer, como é que esses métodos de pesquisa podem se relacionar para produzir um material que favoreça a investigação viva, né, criada a partir do campo. Agora, tem uma coisa, antes de vir a outra pergunta, Sônia, só para ressaltar, que é o seguinte, quando a gente fala em método, dá muita impressão de que a gente está falando de alguma coisa que é o que vai operacionalizar o fazer a pesquisa, né? O que operacionaliza o fazer a pesquisa é algo que precisa estar coerente com o modo como eu penso sobre aquilo que eu vou investigar. Então, a primeira concepção de método deve ser para todas nós como eu penso sobre aquilo que eu pretendo investigar. E como eu penso vai me levar a entender como eu devo proceder para fazer a pesquisa, né? O método não é só o procedimento que eu adoto, as etapas que eu uso para fazer a pesquisa, é antes entender como é que eu estou pensando sobre aquela coisa, né? Nesse sentido, a autoetnografia como uma estratégia de pesquisa, como um método de pesquisa, vários autores vão dar várias classificações para a autoetnografia, ela é uma forma de investigar que parte do seguinte raciocínio: eu, como pessoa, entendo que as minhas experiências, sejam elas quais forem, né, educacionais, de performance, né, que essas minhas experiências trazem em si, quando descritas por mim e lidas por mim, trazem em si algo que transcende a mim, que tem uma característica, inclusive, social, cultural. Eu descubro, na narrativa sobre as minhas experiências,
algo que não é só meu, que é compartilhado. E à medida que eu narro o meu, que eu investigo o meu, que eu descrevo aquilo que é meu e muito particular, eu percebo que há elos importantes com aquilo que é de um campo mais ampliado, para além de mim. Porque tem um preconceito, andaram aparecendo aí algumas publicações que foram dizendo, esse pessoal faz autoetnografia, é um tipo de me search, né? É um pessoal que falando só de si, né? Quem está achando que é isso está bastante equivocado, né? Então, a autoetnografia partiria da premissa de que algo que é experimentado por mim, sobre o qual eu reflito e que posso descrever, me mostra para mim mesma, quando me dou a refletir sobre essas experiências, quando me debruço a essa reflexão, que tem algo que me ocorre, que ocorreu, ou que repetidamente ocorre comigo nos meus processos, que não é só meu, que é de um campo social. E entendendo isso, eu passo a também ter possibilidades de entender aquilo que está no meu entorno, né? Marília, sabe, o mais próximo disso que a gente está habituado a fazer na performance musical é lidar com relatos de experiência, né? Os relatos de experiência, eles não são fundamentados assim, mas eles são mais próximos de dividir a minha experiência, não é? Com determinada fenômeno, ou, né, não gosto de usar fenômeno, porque aí leva para fenômeno. Quem leva para fenômeno, a gente vai ficar super complicada, né? Não, mas é um relato mesmo, né? E o relato, ele tem uma importância fundamental, porque ele traz o que é genuíno da minha experiência. Sim. Né? E tem uma... Desculpa, Sônia, te cortei. Né? E tem uma coisa que, assim, um dos materiais da autoetnografia é composto por relatos, né? Um desses materiais são os relatos. E tem uma coisa, eu tenho conversado com o Balesteiro isso, com os nossos alunos lá na música, assim, que eu vejo acontecer mais nos artistas visuais e também nos artistas da cena, e menos no pessoal da música, seja de canto, seja dos instrumentos, que é o hábito de fazer seus cadernos de artista. Sim. Que é documentar os seus processos, não só narrando exatamente os procedimentos que adotou, mas tudo aquilo que envolveu aqueles processos, né? Os sentimentos, as emoções, né? Relatar poeticamente os seus processos, cada um deles, sejam processos de formação, processos de criação, processos de performance em si, né? Do ato de estar junto ao público ou a outras pessoas, enfim, isso é muito pouco feito pelas pessoas da música, eu não vejo como um hábito, como eu vejo, por exemplo, nas artes visuais. Né? Não é um hábito, é uma briga muito grande, uma briga não, é uma insistência muito grande que alguns de nós temos de ficarmos repetindo, tem que registrar, porque o puro registro, não importa se ele é formal ou informal, se ele é fundamentado ou não, mas o registro ao longo de um tempo, passa a ser um documento. E passa a ser parte dos dados, que aí te leva a dizer quais outros dados eu preciso, né? Então, na medida que a gente olha um processo documentado, com as emoções documentadas, as cores, as imagens, as canetas diferentes, né? As emoções que fizeram parte daquele momento, as trocas, às vezes um agrado que a gente recebe de alguém que esteve ali com a gente, né? Tudo isso compõe um espectro de memória, né? Olhando para isso na música, nas partituras, sabe? As partituras que você usa, que você estuda uma peça ao longo de 10 anos, 5 anos, aí você olha, tem um monte de cor, tem um monte de lápis, tem um monte de anotação, só que não tá traduzido de uma forma de texto ou a relatar a emoção, ficou na lembrança, né? Mas quando a Sônia vê a partitura, a Sônia hoje vê essa partitura da Sônia de 10 anos atrás, que usou essa partitura por 20 anos, essa Sônia de hoje conversa com aquela Sônia, né? E talvez perceba coisas ali que tem a ver com alguma questão que um estudante seu, uma estudante sua te colocou, né? Quer dizer, leva para a mesma percepção, e aí um outro material, além dessa descrição do seu caderno, a Sônia podia conversar com essa estudante,
Então, nesse sentido, esses métodos estão borrados, né, métodos de coleta de dados, né, tem o meu caderno de artista de 20 anos, a minha leitura do meu caderno de artista e interpretação, esse caderno me leva a conversar com os meus estudantes, portanto, entrevisto, converso, registro essas conversas, eles registram nos seus cadernos de artista, a gente pega esse material e compõe esse mosaico, né, que conta, às vezes, a história de um tipo de formação, né. Então, imagina se as sensações que você tem de um processo educativo que te ocorreu há 30, 40 anos atrás, sei lá, né, chutando bem alto, fosse similar às angústias de uma estudante sua que está no campo de estudos há 10 anos, ou há 5 anos, é uma coisa estranha aí, né, se forem aflições, se forem dores, por exemplo, né, quer dizer, olha a riqueza do material que se tem a partir desses processos descritivos, né? O problema é acreditar que a perde a partitura e aparece com uma limpinha. Pois é, que sofrimento deve ser, né? Quase mato. Marília, está ótimo de ouvir. Eu preciso passar algumas coisas que estão falando aqui, senão o pessoal vai achar que eu estou sacaneando, né? Não é que eu falo demais, gente. Vou ficar quieta. Não, bom, são duas. Então, há muito tempo, a Rita Domingues, que é lá da Federal do Mato Grosso, estava falando, se possível, comente se podemos relacionar essa metodologia com o pensamento decolonial. Enfim, era aquela segunda pergunta. Que não é exatamente uma metodologia, né, Rita? Eu acho que a essa altura você já sacou. A Daniela Grezelli, eu acho, fala, olha quem está aqui, Leca Alessandra, Flávia Cristina, Keila Pignatti, Fabiane Miguel Soares, Flávia Canavese, enfim, seu grupo de estudo deve estar reunido. E mais algumas pessoas, quem mais? Sim, a Cristine Guzzi pergunta, qual a diferença básica entre relato de experiência e autoetnografia? Ai, meu Deus do céu, tem mais. Balesteira está entrando. Oi, Sônia, a gente devia ter fotos das nossas partituras com os rabiscos e não a partitura editorada, é verdade. Os nossos exemplos poderiam ser em QR Code, com os exemplos sonoros. É incrível, olha isso. Exatamente. Bom, é isso. A ideia da decolonialidade, né? Não sei se dá para fazer essa relação estreita, quer dizer que uma coisa deriva da outra, porque essas preocupações surgem a partir de... surgem em momentos distintos e por razões distintas, diversas, mas eu acho que essa ideia da autoetnografia serve a uma perspectiva de decolonialidade. A questão é que a gente não pode entender que a autoetnografia é o tal do me search, né? Quer dizer, eu vou ficar rodando sobre mim mesma, mas eu assumir a posição de descrever os meus processos, descrever os processos da natureza que eu acho que sejam interessantes serem investigados, para eu ser leitora de mim mesma, né? Eu leio as minhas descrições e encontro nelas coisas que me permitam dialogar com algo que é mais geral, que escapa de mim. Se eu for dialogar com esse mais geral a partir, por exemplo, dos autores clássicos europeus, caucasianos, homens, né? Não adianta nada, né? Então, como estratégia de investigação, como método de investigação, dependendo do referencial que a gente vai usar, ela pode ser associada desde que todo o modo de pensar e o modo de proceder e os usos que eu faça desse material estejam de acordo com os estudos decoloniais. Eu acho que ser ou não ser decolonial, a base dos estudos decoloniais, ela está anterior ao método, né? Ela é um modo de conceber e de pensar as coisas do mundo. Então, e a autoetnografia pode ou não servir a isso. Acho que combina bem, mas sozinha ela não dá conta. E a pergunta da Cristine, né, qual a diferença entre os relatos de pesquisa e a autoetnografia, é justamente o fato de que relatos de pesquisa, não, relatos de experiência, os relatos, eles são uma possibilidade de material, ou, bem entre aspas, de dados que nós possamos ter para configurar o processo autoetnográfico. Quer dizer, o relato em si, ele não é a pesquisa, ele é um relato.
né? Dizer, mas o modo como você vai lidar com esse material produzido nos relatos, o que você faz com ele, quais são as outras coisas que você coleta para conversar e dialogar com este material, os teóricos com os quais você vai dialogar, as teóricas com as quais você vai dialogar, as outras pessoas, é o que vai compor a tarefa autoetnográfica, né? Ele é analítica, é interpretativa. Os relatos, eles seriam um tipo de, bem entre aspas, dado, que você teria, um tipo de material com o qual você poderia trabalhar, mas ele não pode ser o único, né? Você vai ter que elaborar esses relatos, sim, né? Exatamente. Você diria que, ainda nesses relatos, eles entrariam como a gente faz quando está discutindo a literatura, ou é como se você estivesse fazendo o seu auto-estado da arte, né? Exatamente, E os relatos, eles precisam ser lidos por essa outra pessoa que sou eu mesma, né? Então, eu leio a mim, né? É um exercício dialógico entre a Marília que escreveu, a Marília daquele tempo e a Marília desse tempo aqui, implicada com outras questões, querendo enxergar outras coisas, né? Então, é uma leitura analítica e crítica bem complexa. Né? Desculpa, a live fica salva, pode ir tranquila, depois você volta e assiste. Não, desculpa. Imagina, não, acho que era isso. Bom, o Alexandre Rosa, contrabaixista, está perguntando, teremos referências para estudar Temos referências para estudar a autoetnografia? Temos bastante coisa publicada, tem bastante coisa em língua inglesa, bastante gente exercitando essa coisa do trabalho autoetnográfico, mas é sempre bom voltar nos princípios gerais, né? Olhar as pesquisas que fizeram autoetnografia é muito interessante, acho que vale muito a pena. Eu falei agora do Wesley, tem a do Paulo Maron, que fez sobre o trabalho dele no núcleo de ópera, tem o trabalho, então, do Wesley, eu tenho um trabalho de uma orientanda também, que está fazendo isso agora no campo do teatro, a Natália Bonilha. Então, só ali no meu grupo, nós somos agora em 8 orientandos, já tem 3 coisas produzidas, então isso tem sido feito, mas é bastante interessante também olhar para os autores de base, assim, que têm falado sobre esse exercício. E também acho que é bom olhar para os autores que falam sobre as etnografias urbanas, né? A ideia de autoetnografia, ela parte de uma reflexão crítica sobre as etnografias, especialmente as urbanas, né? Aquelas que não se debruçam a entender aquele outro muito diferente, mas aquele outro que, de fato, está ali muito próximo a nós. Né? A gente tem um site, um blog, na verdade, o meu grupo de estudo, chamado Pesquisa Quali em Cena, ele está hospedado no Blogspot. Vocês derem uma passadinha por lá, vocês vão encontrar alguns relatos que falam sobre isso, e aí eu já... Pesquisa Quali em Cena. Tudo junto? Tudo junto, .blogspot. Quali em Cena. Em Cena. Tá. E aí o Wesley deve estar por aí, e tem o pessoal do grupo de estudo aí, acho que a gente podia colocar lá na nossa página no Face também, que é Ecoar e Pesquisa Quali em Cena, algumas referências sobre autoetnografia para já dar uma impulsionada aí em vocês. Então, o pessoal do grupo aí que estiver assistindo a gente, aproveita aí nos comentários e coloca o link para ajudar. Isso, Vocês já sabem o link certinho, coloca o link do blog, coloca o link dos 3 trabalhos que já foram defendidos, porque fica registrado aí, eu não apago, e aí as pessoas que estão interessadas, elas vão fuçar. Elas vão fuçar exatamente aqui nos comentários da live de hoje, então. É isso. Então, eu acho que a gente também se compromete a deixar esse material, porque eu acho interessante que a gente faça, mas entenda que antes da gente pensar em fazer a autoetnografia, preciso ver, eu estou pensando nessa lógica, eu penso desse modo, de que maneira eu tenho que pensar sobre as coisas, eu preciso exercitar o meu pensamento em qual direção, para que a autoetnografia seja uma forma de fazer investigação que atenda a esse meu modo de pensar e de entender as coisas, né? Eu acho que você falou sobre o fato de que tem muitos colegas que acabam não gostando de pesquisar, né, Sônia? Muitas vezes, pesquisar parece usar um sapato que não nos cabe, né? Então, encontrar esses modos de fazer investigação que se junte com o nosso ofício, que permita que seja algo orgânico de ser feito,
é também uma possibilidade de fazer com que a pesquisa deixe de ser aquele bicho de 7 cabeças, né? Isso sempre tem, né, Marília? Eu sei que eu fiz um comentário assim, mas sempre tem junto o fato da sobrecarga que a gente tem de trabalho na universidade, né? Você sabe disso, e que fica difícil achar o espaço para ter prazer em descobrir uma maneira nova de atuar se você mal tem tempo ou recurso para fazer o que você já faz. Mínimo, para fazer o básico, né? Dado o texto aí que eu pus no meu Face esses dias, né, os professores vão ter aplauso, porque agora a gente é técnico também de informar. De luz, de som, de informar. Eu aqui desesperado, como é que eu tiro essa luz de trás de mim? Não deu tempo de afinar a luz hoje. E assim, são coisas que estão longe de tocar contrabaixo, né? Sim. E é o meu doutorado, né? Mas, assim, que me enriquecem a todo dia, mas não são fáceis. Não é fácil você descobrir, não é o prazer para fazer além do que você já faz, que já é muito. Agora a gente também limpa a casa, tira o lixo, conserta coisas quebradas na casa, que mais? Veja os colegas que têm filhos, né, por exemplo. Ai, meu Deus, eu não consigo imaginar, são heróis e heroínas. Pois é. Heróis e heroínas, né? Então, meus queridos, olha, são 15h31, eu sei, começa o chororô, mas por quê? Né? É para dar gostinho de quero mais, né, Sônia? Então, tem que ficar o gostinho de quero mais, aí a Marília volta. Eu comecei isso há 72 dias atrás, e eu falei assim, como sempre, eu falo muito mais que a boca, né? Eu falei sem pensar, falei, olha, eu vou ficar aqui todo dia, 15 horas, até acabar a quarentena. Eu e minha boca, né, Sônia? Morre pela boca. Eu não tenho a menor ideia de quando vai acabar a quarentena. O estado de Goiás é o vergonhoso último lugar em confinamento, então vai ter chance da Marília voltar aqui. Eu estou tendo muito prazer em fazer isso. É realmente muito bom a gente saber que está podendo fazer alguma coisa nesse momento absurdo. E quero registrar aqui a minha profunda tristeza ao ver o que aconteceu em Minneapolis. Minneapolis, onde foi? Minneapolis, isso. Ontem, antes de ontem, que realmente é muito triste que em pleno século XXI, no meio de uma pandemia, a gente ainda tenha que ver um negro morrer por ser negro. Por ser negro, né? E de uma maneira tão horrorizante, como se a gente ainda não tivesse como registrar. Os policiais brancos agem como se fosse no tempo de que não tem como provar alguma coisa. Então, aquele documentário, a 13ª Emenda, não sei se você chegou a ver, ele parece que foi feito hoje, né? Então, acho que é vergonhoso para a humanidade que a gente ainda tem isso. Mas... Doloroso. É doloroso, realmente... Não sei. Então, fazer alguma coisa pelo momento em que a gente vive hoje me faz sentir um pouco menos inútil como ser humano, né? Ser humano, tá? Então, eu agradeço imensamente aos parceiros que topam vir aqui. É um prazer. Eu acredito que para todo mundo seja um prazer, imagina. Essa loucura aqui, né, do todo dia. Marília, eu só tenho que te agradecer, dividir isso. Eu falei que eu ia aprender com você hoje, eu já anotei um monte de coisa aqui enquanto você falava, e eu acho que eu vou te perturbar mais vezes. Mas perturbem, e vocês também que assistiram, perturbem, entrem lá, cutuquem a gente vai ficar super feliz em poder conversar sobre essas coisas, é muito bom. Muito obrigada, Sônia, querida, muito obrigada. Obrigada, Balesteiro, por me colocar por me colocar nessas frias gostosas. O que ligou as duas tagarelas, né? Então, muito bom. Ele também é tagarela, né? Então, sim, ele faz... Então, gente, muito obrigada por estarem todos aí. Como sempre, fique em casa, álcool em gel, paciência. Se não tiver paciência, compra, que deve estar vendendo online. Isso, Online agora. Muito obrigada. E, Marília, a hora que você puder,
se puder entrar lá no meu Face, tem vários comentários, se puder entrar lá e, né, dar um ok, curtir lá para as pessoas vão curtir, tá bom? Então, a gente fica em contato, até breve, tchau, gente, até amanhã. Obrigada. Aí, tá? Beijos. Beijo, bom final de semana.